Queridos, mais uma vez estamos nós aqui reunidos. Estou aqui na minha residência, na minha casa. Espero que vocês estejam bem também, aonde vocês estiverem nesse momento. Que possamos mais uma vez adorar o Senhor, ainda dessa maneira um pouco estranha, diferente para nós. Mas estamos exatamente no momento de adaptações. Eu espero em Deus, no nome de Jesus, que você possa estar tentando se adaptar nessa situação, que eu sei que não é fácil, porque nós estamos acostumados e nós gostamos daquilo que fazemos, a comunhão dos santos, estarmos reunidos todos juntos para celebrarmos ao Senhor. Diante de algumas impossibilidades, nós não temos agora essa opção, e a que temos é essa que estamos agora oferecendo para você, para a sua família, para que você possa também cultuar ao Senhor de onde você estiver. Queria lhe fazer um pedido nesse momento. Apesar de você estar em casa, no carro, em algum outro local, não sei, eu queria que você, de maneira reverente, pudesse fazer isso nesse instante, de maneira tranquila, não tivesse assistindo um jornal, não tivesse como assistindo um filme, uma série, mas nesse momento reservando esse tempo para cultuar ao Senhor. Por isso eu quero lhe pedir nesse instante que você, juntamente com a sua família, possa de maneira reverente, juntos, prestar um culto agradável a Deus, mesmo na sua casa, mesmo diante dessa situação. Queria lhe pedir, se possível, você nesse momento pudesse reunir a sua família, ou se você estiver só, você possa nesse momento, juntamente comigo, juntos, orarmos ao Senhor. Não ore apenas assim, não assista apenas a oração, mas ore de maneira ativa, converse com o Senhor nesse momento e vamos pedir a graça a Deus sobre todas essas coisas que estão acontecendo, assim também como a nossa vida, a nossa família. Vamos orar? Maravilhoso Deus, bendito Pai, nós queremos nesse momento, nesta quarta-feira, poder, ó Deus amado, exaltar o Teu santo nome, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, mas acima de tudo, poder te adorar pelo Deus que Tu és. Aceite a nossa gratidão neste dia, por tudo o que o Senhor fez e pelo que o Senhor é. Meu Deus, os Teus filhos que estão nos seus lares, em outros lugares nesse momento, Tu possas também visitá-los nessa noite, ó Deus, com poder e graça. Abençoe cada servo Teu, ó Deus Santo, cada família representada, que a Tua graça, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre a vida dos Teus filhos. Abençoe a programação neste dia, que tudo ocorra para a glória, louvor e honra do Teu santo nome. Meu Deus de amor, eu quero render graças a Ti, porque o Senhor é bom. O Senhor tem guardado as nossas famílias. O Senhor, ó Deus, de maneira graciosa, salvou-nos, ó Pai, do perigo eterno, da perdição eterna, da separação eterna. Por meio de Jesus Cristo, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. E nós queremos, nessa noite, poder agradecer-te a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Aceite, portanto, nossa gratidão. Abençoe também aqueles Teus filhos, ó Deus, que estão nos hospitais, trabalhando, que estão enfermos. Ó Deus, aqueles que estão, ó Pai, nesse momento também distante do Senhor, que Tu haja com misericórdia e graça sobre a vida deles. Abençoe os nossos governantes, políticos. Ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai amado, usando esses homens, ó Deus, para o Teu propósito, para a Tua, ó Deus, providência eterna, que nós sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Assim, traga paz ao nosso coração nesta noite e nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra para a glória do Teu santo nome. Aceite, portanto, nossa gratidão. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos fazer a leitura aqui da palavra do Senhor, que se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, dos versos 1 ao 17.
1 de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17, que diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que assim mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiras da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Fazendo-a, todavia, com mansidão e temor, com a boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda hoje nós vamos expor esse texto para vocês, né? Por isso que fizemos a leitura inicial, para daqui a pouco, após o louvor, a gente poder expô-lo e conversar um pouco a respeito do texto bíblico. Nesse instante nós vamos celebrar ao Senhor com cânticos, adore ao Senhor da sua casa, adore juntamente conosco e vamos exaltar aquele que é digno de receber toda a honra, louvor e adoração. O Salmo 150 diz, um texto muito conhecido por vocês, que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, você tem o fôlego de vida, louve ao Senhor por tudo que Ele tem feito, mas acima de tudo, o adore pelo Deus que Ele é. Em seguida, nós voltamos com a exposição bíblica. Nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor com a nossa irmã Débora, minha filha, vai estar celebrando ao Senhor com você, com a nossa família, e juntos vamos assim exaltar aquele que é digno de receber o nosso louvor. Que Deus abençoe e que você louve e adore o Senhor da sua casa ou de onde você estiver, em nome de Jesus. Meus irmãos, graça e paz. Beleza
Meus irmãos, nesse momento nós vamos fazer um instante de oração. Penso que seja muito necessário para nós, para a sua casa, para a nossa família, para o mundo de uma maneira geral. A igreja está orando. Já soubemos de inúmeras situações pela Escritura de pessoas, de povos que estavam passando momentos angustiosos, dificílimos, e através da oração Deus agiu em favor desse povo. A gente sabe que quem tem poder é o Senhor. O Senhor é poderoso para fazer de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às nossas mesmas paixões, mas tendo orado, não choveu sobre a terra. Orou novamente e veio chuva. E o texto de Tiago, ele diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu queria lhe convidar exatamente a fazer isso nesse momento conosco. Mesmo diante da situação que não é fácil, mas temos um Deus que está acima daquilo que é impossível. Pois para Ele não há nada impossível, de acordo com Lucas capítulo 1, verso 37. Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, estava diante de uma situação muito adversa, uma situação dificílima, porque 3 povos, 3 exércitos estavam vindo contra ele de uma maneira inesperada. E existem situações da nossa vida que nós não estamos esperando. Elas simplesmente chegam. E o que fazer diante de uma situação como essa? Josafá teve medo. E no nosso medo, nos nossos temores, nós podemos chorar, desesperar ou fazer qualquer outra ação por conta daquela situação atual. Josafá se dispôs a buscar ao Senhor. Josafá rasgou suas vestes, pediu para que o povo orasse juntamente com ele, e Deus fez um milagre naquela situação. Deus agiu de maneira muito graciosa. A Bíblia diz que, nesse contexto específico, 2 Crônicas capítulo 20, alguém se levanta, um homem de Deus, e diz ali para o rei, e diz para aquela nação: nessa batalha vocês não têm de pelejar, porque a peleja não é de vocês, mas é de Deus. Irmãos amados, eu queria dizer para vocês que estamos vivendo um contexto diferente daquele que viveu esse rei e esse povo. Os inimigos são outros, a realidade é outra, a circunstância é outra. Entretanto, amados irmãos, o que nos faz crer que podemos também sair vitoriosos é que o Deus que operou naquela situação, naquele povo, é o mesmo Deus que nós estamos nesse momento buscando a sua presença. Assim, eu lhe peço no nome de Jesus, nesse instante, com fé, ore ao Senhor, clame a Ele, se for preciso chore, mas busque a face de Deus nesse momento, nessa situação difícil que estamos vivendo, para que Deus possa intervir de acordo com a sua soberana vontade. Vamos orar. Maravilhoso Deus, mais uma vez nós estamos diante de Ti, Senhor, porque nós não sabemos, ó Deus, o que fazer. Não sabemos o que fazer como não sabia o que fazer Josafá naquela situação. O rei Ezequias, quando foi acometido daquela intimação do alto, dizendo que ele morreria. Não sabemos o que fazer, como não sabiam os teus discípulos quando estavam naquele barco e estavam vendo que tudo ia naufragar. Mas mesmo diante dessas situações adversas, nós queremos te pedir no nome de Jesus, que o Senhor que agiu nessas e muitas outras situações, é o mesmo do qual nós estamos clamando nesse momento. Senhor, diante da situação adversa que estamos vivendo na nossa nação, Pai, nós rogamos a Ti no nome de Cristo, que Tu tenha misericórdia de nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas que temos cometido contra Ti. Nos faça, Deus amado, voltar, ó Deus, à busca incessante no primeiro amor. Nos faça reconhecer nossos pecados e falhas, para que possamos, Senhor amado, ó Deus, com o coração quebrantado e contrito,
apresentar-se diante de Ti, ó Deus. Ó Deus, é momento de reflexão, é momento de arrependimento, é momento de confissão de pecados, é momento que a nação precisa se voltar ao Deus dessa nação. Meu Pai, no nome de Cristo, que Teu Santo Espírito nos conduza a termos esse coração quebrantado diante de Tua presença, para que possamos compreender, ó Deus, que não há culpa na Trindade Santa, pelo contrário, Tu és aquele que, no meio da culpa do povo, perdoa pecados, restaura abatidos e feridos. E nós Te pedimos isso nesse momento, pelas famílias enlutadas, por aqueles que não sabem o que fazer com o ente querido que está doente, mas também por aquele pai que perdeu seu emprego, que não sabe como vai fazer para levar o alimento para sua casa, para aquele pequeno comerciante que está vendo de maneira iminente o seu comércio poder ser fechado, para aqueles outros que já fecharam. Senhor, que situação difícil, mesmo sabendo que a vida é mais importante que qualquer outra coisa, inclusive mais importante que o próprio emprego. Entretanto, nós sabemos que foi esse meio que o Senhor, ó Deus, nos permitiu para que levássemos o alimento para nossas mesas. Mas nós Te pedimos nesse momento, Senhor, assim como foi dito no último domingo, naquela mensagem, em Mateus capítulo 6, a partir dos versos 25 em diante, quando o Senhor disse que não deveríamos nos preocupar dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. Aqueles que não Te conhecem, que procuram todas estas coisas. Mas aí o Senhor diz, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de cada uma delas. Meu Deus Santo, que a Tua graça seja conosco, para trazer consolo ao nosso coração em dias de tribulação como este. Que o Senhor nos ajude para que possamos manter a calma, mesmo diante do caos. Ó Deus, para nossa esperança está totalmente depositada no Senhor. Aceite nossa gratidão nesse momento, aceite o nosso louvor. Nós oramos pedindo, Deus, pela nossa nação, estado e município. Ó Deus, pelos governantes, pelos homens e mulheres, por aqueles que estão na linha de frente dos hospitais. Pai Santo, ajuda-nos nesse momento. Traga paz também às famílias que estão nesse instante reunidas nas suas casas. Para louvor do Teu santo nome, oramos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar mais um cântico e em seguida nós voltaremos para apresentar aqui a exposição bíblica nessa noite para nós em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com mais uma música com Débora em nome de Jesus. Que me abraça com
da glória. Ok, irmãos, depois de ter dito que Ele é o nosso Rei da Glória, né? Quem é esse Rei da Glória? É esse Deus bendito que vela por cada um de nós. E o cântico diz: o seu nome é Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Nesse instante nós vamos entrar no texto que lemos no início, né? 1 de Pedro, capítulo 3. E aí nós vamos conversar nessa noite a respeito aqui do texto. Eu queria iniciar falando a respeito de uma senhora chamada Dona Mônica. Dona Mônica, uma mulher muito piedosa, uma serva de Deus, que de maneira diligente ela conseguiu trazer para o seu lar aquilo que era o reflexo da igreja. A gente sempre diz que a igreja deve ser a extensão do seu lar, o seu lar a extensão da igreja, o seu trabalho da mesma forma, para que não haja distinção das pessoas. E Dona Mônica conseguiu fazer exatamente isso. Dona Mônica, com a sua vida, ela conseguiu ganhar o seu esposo e o seu filho para Cristo. Ao final dessa breve reflexão, eu quero trazer para vocês quem era Dona Mônica e quem foi o seu esposo e o seu filho. O apóstolo Pedro, ele começa falando algo aqui, queridos: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Eu queria dividir isso aqui pelo menos em duas partes, né? Duas partes no sentido que, no capítulo 2, que nós lemos na semana passada, o apóstolo Pedro, ele trata aqui a partir do verso 11, por exemplo, a respeito da submissão que esses irmãos deveriam ter entre o governo, o império, os magistrados, assim também como o exemplo, a partir do verso 18, com os servos, com os patrões, com os senhores. Aqui no capítulo 3, ele traz uma ideia básica, igual também, a submissão na perspectiva familiar e a submissão na questão do relacionamento na igreja de um modo geral e também com o mundo. E eu queria dividir de três maneiras essa parte aqui, trazendo primeiro essa perspectiva dos casais, da família, não é? Ou seja, a esposa primeiro, depois o homem, e a terceira parte, de um modo geral, o nosso relacionamento com todos. Aqui, quando o apóstolo Pedro começa falando a respeito da submissão das mulheres, é interessante que você volte aí para o verso 18 do capítulo 2, que diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Veja que a ideia de Pedro é ensinar para aqueles irmãos que a submissão deles não deveria estar em consoante assim na perspectiva condicional, do tipo, eles só seriam submissos e bons servos se tivessem bons senhores, bons patrões. Não. Mas veja que ele diz tanto naquele que é cordato como naquele que é perverso. Basicamente foram as palavras do apóstolo Paulo quando escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, vocês sabem lá que ele trata falando sobre família, depois sobre servos e aí vai falar sobre os senhores. E aí ele diz, olha, é ao Senhor que vocês estão servindo. Então vocês devem servir aí com todas as suas forças, porque não é homem, mas para com o Senhor. Aqui, quando o apóstolo Pedro começa o capítulo 3, ele pede essa mesma submissão agora às mulheres. Mas em que sentido? Aos seus próprios maridos como cabeça do lar. Paulo já tinha trazido essa mesma perspectiva em Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3, tem essa mesma ideia de submissão. Submissão aqui não quer dizer algo de humilhação, não quer dizer que a mulher é inferior ao homem, pelo contrário, eu queria trazer um texto chave para vocês aqui. O verso 7, a parte final, diz assim: pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida.
ou seja, tanto homem como mulher, para o Senhor, eles têm o mesmo valor, isso é óbvio. Aqui é uma perspectiva da questão do cabeça da casa, porque Cristo assim o Senhor instituiu. Não é? Deus ele vai dizer lá aos Efésios no capítulo 5, o texto que eu citei para vocês, que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido seja o cabeça do lar. Isso não altera em nada um relacionamento, até porque, meus amados irmãos, vocês, nós não somos, como casados, nós não somos inimigos, mas somos parceiros. A nossa esposa, o esposo, eles se juntam, são uma única carne. Então, não existe aqui essa perspectiva de rebaixamento. Pelo contrário, estão bem os dois lado a lado. Detalhe interessante que o apóstolo Pedro diz aqui nesses inícios, porque a primeira parte que eu queria dividir com vocês vai do versículo 1 ao versículo 6. E algo que me chama a atenção aqui é que ele vai dizer que as mulheres sejam igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa. O detalhe interessante aqui é que o apóstolo Pedro está dizendo que nesses relacionamentos, algumas mulheres, possivelmente, tinham seus maridos que não eram ainda convertidos, regenerados. E você sabe que esse é um dos pontos que ele toca aqui a respeito da regeneração, em alguns momentos. E aí ele está dizendo que a mulher, muitas das vezes, ela não tinha a liberdade de pregar para o seu marido. Vocês sabem que a cultura dessa época aqui era uma cultura que, de fato, de alguma maneira, desprezava um pouco o valor feminino, sobretudo na perspectiva cristã. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo que, embora que vocês não preguem, mas que vocês ganhem essas pessoas, seus próprios maridos, exatamente de acordo aí com o vosso procedimento. Veja que esse procedimento não seria algo apenas externo, mas aquilo que está brotando internamente do seu coração. Por isso que quando chega aqui no verso 3, ele vai dizer, não seja o adorno, a questão de tranças, não seja joias, não seja vestidos ou coisa do tipo que vá assim impressionar, mas que seja a beleza interior que vocês têm dentro de si. Quero dizer para vocês claramente que o apóstolo Pedro não está proibindo, a Bíblia também não está proibindo a mulher de se embelezar para o seu esposo, para a sua família, pelo contrário, né? Mas na verdade é que isso não seja a prioridade, isso não seja aí aquilo que mova o seu coração, né? É aquela mulher, aquele homem que, por exemplo, para ir para um culto, para ir para, sei lá, qualquer reunião simples, tem que ser uma roupa nova, tem que ser um calçado novo, tem que ter um aparato novo no cabelo, tem que ter... Não é necessário isso. E aí Pedro vai dizer exatamente isso, que não seja isso que venha chamá-los a atenção, mas que seja exatamente aí o homem interior, essa pessoa interior que foi restaurada, que tem que é uma nova criatura na verdade, né? E com esses procedimentos ela vai ganhar, sem palavras alguma, pode acontecer, os da sua própria casa. E veja que ele traz aí a perspectiva exatamente de exemplos de mulheres, porque o verso 5 vai dizer, pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram, quem? Outras mulheres, outras santas mulheres, mas embaixo ele vai dar o exemplo de Sara, que chamou o seu próprio esposo de meu senhor, mas aí ele está trazendo a perspectiva de outras mulheres. E aí você tem inúmeras mulheres nas escrituras, sobretudo aí no Antigo Testamento, porque Pedro está citando o Antigo Testamento, não é? Mulheres que foram dignas aí, não é? De um casamento honrado e de serem mulheres que serviram ao Senhor não com a beleza exterior, com joias, pratas ou qualquer outros adereços. Que isso não, que deixo muito claro que isso não é algo que está se proibindo. Até porque se a gente for levar dentro dessa perspectiva, se algo a ser proibido, ele fala aqui a respeito do vestuário, da roupa, do vestido. Então se não pode usar prata e ouro, não pode usar roupa. Opa! E aí a gente vai de encontro às escrituras. Né? Então perceba que essa é a recomendação do apóstolo Pedro para que as mulheres pudessem, com o seu procedimento, né, honrar ao Senhor. E um detalhe interessante, veja que aqui ele vai dizer no verso
4, ele vai dizer assim, ó, seja porém um homem interior de coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Veja que existe uma inversão de valores hoje. Hoje, por exemplo, além de não ser uma perspectiva de mansa, uma perspectiva assim de quebrantamento, mas às vezes, vocês sabem disso, que existem muitos relacionamentos do qual assim algumas mulheres querem tomar a posição do homem dentro de casa. Isso é muito ruim para os filhos, é muito ruim para a família, é muito ruim para o relacionamento. E aí perceba que isso às vezes vai exatamente por consequência daquilo que a mídia, daquilo que a moda, daquilo que as pessoas fazem hoje. Não é? Com esse empoderamento, com essa coisa feminista, isso aí tem trazido alguns males para dentro de alguns lares cristãos. E aqui eu estou falando exatamente para cristãos. Tá? Você não é obrigado a concordar comigo, mas eu falo para cristãos, cristãos que têm Deus aí como Pai, tem Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo como intercessor das suas vidas, aquele que selou a sua vida. Então note uma coisa, que não é para a gente fazer para que a gente saia bem para as pessoas lá fora, mas veja que essas mulheres faziam isso. A parte final do versículo vai dizer que é de grande valor, não diante dos homens, mas de grande valor diante de Deus. Entende? Então essa está a perspectiva. Você não está sendo chamada para agradar as pessoas de fora, para ser mais uma influência digital aí que está levando outras mulheres a fazer o mesmo, ou está sendo influenciadas por isso. Vocês devem fazer isso porque isso é grato diante do Senhor, diante do Deus da vida de vocês. Né? Então o apóstolo Paulo trata aqui, trata aqui a respeito desse procedimento da mulher, não é? Assim como em Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3. Em seguida, assim como lá também os textos são menores, mas são pesados. A gente pensa que o homem é a pior parte da mulher por conta da submissão. Veja, se eles se submeteram aos imperadores, que eram ferrenhos na perseguição a eles próprios, aqueles estavam dispersos, como eu já expliquei aqui no primeiro contato nosso. Ainda assim, Pedro diz assim, olha, sejam submissos a eles. Então qual o problema de ter submissão dentro de um lar? Que seja algo respeitoso e tendo em vista que um, consequentemente, vai estar ali ajudando, né, em parceria com o outro. Veja que o texto, eu vou abrir aqui, você pode abrir da sua casa, o texto de Efésios capítulo 5, que o apóstolo Paulo utiliza aqui, essa mesma ideia do apóstolo Pedro. Você vê que ele vai dizer no verso 22 em diante, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Aí veja só, maridos, verso 25, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, veja que a grande batalha do homem, a luta para obedecer a palavra de Deus, tira de nós ali o nosso direito de alguma coisa. Por isso que eu falei para vocês, diante de Deus nós somos todos iguais, mulheres e homens, não tem distinção para o Senhor, de maneira alguma. E aqui eu percebo nessa palavra do apóstolo Paulo e aqui no apóstolo Pedro, essa exatamente ideia para você que é homem também, homem casado ou que pensa em casar. Veja o que diz o verso 7, maridos, vós igualmente, ou seja, igual às mulheres de vocês, viver a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Meus irmãos, isso aqui é tão sério. Esse peso, né, que alguns homens querem colocar em cima das suas esposas, isso é tão sério que chega a quebrar o nosso relacionamento com Deus. Porque nós temos um meio de nos comunicarmos com o Senhor através da oração. E a nossa oração, nós oramos crendo que o Senhor, Ele escuta e de acordo com a sua vontade Ele pode nos responder. Entretanto, quando há essa quebra dentro do lar, veja que não há perspectiva junto, por exemplo,
com os de fora. Não é uma perspectiva junto com os inimigos. Não, ele está falando do próprio lar, a nossa própria carne, porque os dois se tornaram uma só carne. Note que quando há um desprezo na perspectiva do homem para com a sua mulher, é necessário que isso volte o quanto antes à reconciliação, para que a nossa comunhão com Deus, através da oração, não seja aí cessada. Isso é muito sério. Outro detalhe que eu queria trazer para vocês aqui do texto é quando ele diz aqui, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Não é a ideia, mais uma vez, de trazer um diminutivo para as mulheres, de maneira alguma. A ideia de parte mais frágil aqui dá a ideia da parte feminina, daquilo que o homem ele vem exatamente para proteger a sua esposa. A ideia aqui é mais uma perspectiva física. Não é? É claro que existem algumas exceções, não é? No meio geral dos casais, mas aqui a perspectiva seria mais uma ideia física do homem que protege a sua esposa, protege contra outra pessoa, protege dos perigos. Esse é o papel do homem no lar. Isso por via de regra, de acordo assim com algumas exceções por conta de limitações de saúde ou coisa do tipo. Então veja que existe para o homem um papel assim, mas muito de responsabilidade, mas muita responsabilidade mesmo. Isso aí a gente só consegue vencer através exatamente do amor. Não é? Não tem como a gente não amar a nossa esposa, a esposa não amar o esposo. E se você está passando por alguma situação nesse contexto, nesse dia, é bom que você peça a graça ao Senhor para que as suas orações não sejam interrompidas. Veja que isso aí é fruto de pecado, né? É fruto exatamente de pecado. Então, assim, é muito importante que a gente compreenda isso nesse momento e coloque isso na nossa vida prática. Dos versos 8 em diante, ele dá uma introdução dizendo assim, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Depois de expor a questão familiar, o relacionamento, ele diz assim, do mesmo jeito que vocês são aqui dentro de casa, vocês devem ser agora com todos os seus irmãos, com todos aqueles que vocês se relacionam. No caso nosso específico, a nossa comunhão na nossa igreja, os nossos relacionamentos, eles precisam ser exatamente baseados nessa perspectiva da palavra de Deus, baseado no amor fraternal, na misericórdia, baseado aí no amor de Deus que foi derramado em nossos corações. A partir desse momento aqui, ele começa agora a dar uma guinada, não é? Numa outra parte interessante, a partir do verso 13, que ele vai dizer assim, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Ou seja, se vocês fazerem tudo isso dessa maneira, se vocês agirem assim em casa, fora de casa, com as pessoas, nos seus relacionamentos, quem é que vai ser contra vocês? Mas ele vai dizer no verso seguinte, 14, mas ainda se vocês vierem sofrer por conta disso, é melhor que vocês sofram fazendo o que é bom do que fazendo o que é mal. Ou seja, ainda que as pessoas se levantem contra nós, quando a gente quer fazer aquilo que é certo, as pessoas têm aquelas ideias, né? Ah, só quer ser o santo, só quer ser isso, aquilo. Mas, na verdade, a Bíblia diz, e esse texto que lemos aqui semana retrasada, sede santos como eu sou santo. Então, a perspectiva é exatamente essa. É matar o velho homem, é não deixar esse camarada se ressuscitar na nossa vida, é não olhar pelo retrovisor do passado, mas olhar para frente, para Cristo. Então, ainda que isso venha trazer dores, perseguição, é melhor sofrer fazendo o que é bom do que fazendo o que é mal. E aí ele encerra a sessão dizendo assim, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Então aqui o apóstolo Pedro deixa muito claro que quando nós, regenerados pelo Senhor, nós tomamos agora a direção diferente, não é? Uma direção tanto na nossa casa, na nossa igreja, como nos nossos relacionamentos interpessoais. E é muito importante a gente saber dentro dessa perspectiva. O Warren Wiersbe, ele vai dizer que o amor sem a verdade é hipocrisia, enquanto a verdade sem amor é brutalidade. Se a gente ter essa ideia na nossa mente, a gente vai conseguir
amar até mesmo aquelas pessoas que nos perseguem. Eu falei para vocês no início a respeito de Dona Mônica. E Dona Mônica foi aquela mulher que, com seu procedimento, ela conseguiu levar para sua casa e ganhar o seu marido, ainda que foi perto já do leito de morte, e também ganhar o seu filho. E eu queria dizer para vocês agora quem é Dona Mônica e quem foram aí esses personagens na vida dela. O autor, ele diz assim: ela o serviu, o seu marido, como seu senhor, e dedicou-se com diligência a ganhá-lo para ti, falando de ti para ela através do seu comportamento, por meio do qual tu a ornastes, tornando-a reverentemente amável para com seu marido. Esse filho está dizendo no seu escrito, no seu diário, que a sua mãe ganhou ele e ganhou o pai, não com palavras apenas, mas sobretudo com seu procedimento. Um procedimento de amor, de carinho, de cuidado, um procedimento de alguém que de fato serve ao Senhor, que foi transformado pelo Senhor. Quem foi esse homem que escreveu isso? Aquele que você conhece, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, exatamente. Dona Mônica, a mãe de Agostinho, foi um instrumento de Deus, usado não apenas para ele, mas sobretudo também aí para o seu pai. Com um belo procedimento, essa mulher ganhou o marido e o filho para o Senhor Jesus Cristo. Eu queria dizer para você que, aplicando já aqui essa reflexão nesta noite, que muitas das vezes, embora que você não tenha a oportunidade de pregar literalmente com a palavra, você pode pregar com a sua vida. Você pode pregar exatamente aí com os seus procedimentos, dentro e fora do seu lar, no seu trabalho. As pessoas podem enxergar em você e ver que você é diferente, porque o seu procedimento diz exatamente isso. Nem sempre nós teremos oportunidade de estar com a Bíblia na mão pregando-a, mas sempre teremos essa oportunidade de falar para as pessoas, através da nossa própria vida, aquilo que Cristo fez em nós. Você pode fazer isso, homem, mulher, jovem, criança, através do nosso procedimento. Por isso, peçamos ao Senhor que mude a cada dia a nossa estrutura, mude a cada dia, tire os nossos vícios, os nossos pecados que nos atrapalham dessa comunhão mais intensa, mais íntima com o nosso Senhor. Lembre-se, você marido, você mulher, que o Senhor disse: olha, vocês não devem ficar dessa maneira para que as vossas orações não sejam impedidas. É muito importante que vocês saibam disso nesse dia. Então, primeiro, preguem aí, através do seu procedimento, através da sua vida. Às vezes você pode pregar não com palavras, mas com as suas ações, com seus atos. Pode dizer muito a respeito de quem você está servindo. Mas não apenas isso, eu queria que vocês também pudessem, assim como disse o apóstolo Pedro no verso 8, que vocês pudessem colocar isso adiante, que isso não seja uma realidade apenas dentro da sua casa, ou nesse momento que às vezes é tão curto dentro da igreja, mas que seja algo natural, que seja um estilo de vida, que você possa viver exatamente dessa maneira aí, exalando o bom perfume de Cristo, para onde você passar, as pessoas possam, sem dúvida alguma, saber que há um brilho diferente. Há algo diferente nesse homem, nessa mulher, nessa jovem, nessa criança. Tem algo diferente nele. Mas o que faz diferente nele é exatamente saber que mesmo ele habitando nessa vida, mesmo ele vivendo neste mundo, mas a Bíblia diz que ele é uma nova criatura, e a nova criatura deve evidenciar isso em todos os lugares que ela está inserida. Mas em terceiro e último lugar, eu também queria dizer para você que, embora você não seja reconhecido de maneira alguma por viver assim, lembre-se o conselho do apóstolo Pedro: é melhor vocês serem castigados fazendo o que é bom do que fazendo o que é mal. Portanto, no nome de Cristo, persevere,
Persevere na mudança. Se você, mulher, se você, homem, que está fazendo isso em casa, mas não conseguiu ver ainda a transformação do seu cônjuge, não conseguiu ver a transformação dos seus pais, seus irmãos, familiares, baixa a cabeça não, persevere, cave mais um pouco, vá um pouco mais adiante, no nome de Jesus. Não permita que isso venha trazer para você uma tristeza tão grande que você agora queira voltar aí para o estágio anterior, para a estaca zero. Não, você já caminhou, você já andou. Então, no nome de Jesus, comece agora a fazer aquilo que é vontade de Deus para a glória do Senhor. Eu queria concluir trazendo aqui 7, na verdade, interessantes pontos que eu vi de um comentarista, queria trazer para vocês, para que vocês pudessem, assim, refletir a respeito dos que eu vou colocar. Se você puder anotar, você anota. Se não, você volta o vídeo e assiste mais uma vez essa parte. Primeiro, somos parceiros ou somos concorrentes? Isso aí para a mulher e para o homem, para a esposa e esposa. Vocês são parceiros ou são concorrentes? Vocês respondam depois, os dois. Cada um está ajudando, um ao outro, ou cada um está sendo assim uma pedra na vida do outro? Existe ajuda ou existe aí um atrapalho? Pense nisso nesse momento. Terceiro, estamos dependendo do que é externo ou do que é interno? O que você tem vivido é só essa vida externa, essa vida de aparência, ou é interna? Lembre-se que aquilo que é externo é temporário. A roupa nova ela se gasta, as joias podem até ser roubadas, mas aquilo que é interno é eterno, não é temporal, fica para sempre, inclusive o seu legado. Nosso entendimento mútuo está melhor ou não? Você consegue ter essa percepção juntamente com a sua esposa, com seus filhos? Esse relacionamento de vocês está melhor ou não? Somos sensíveis nos nossos sentimentos uns para com os outros, ou não damos devido valor aí aquilo que a esposa fala, aquilo que o homem fala, aquilo que os filhos falam? Como é que está esse relacionamento dentro da sua casa? Estamos vendo que Deus está respondendo nossas orações? O que é que você diz? Deus tem respondido suas orações? Se não, o porquê disso? Não seria bom a gente nessa noite poder rever alguma coisa aí para tentar corrigir? E por último, nosso casamento tem enriquecido ou tem privado a respeito das bênçãos de Deus? Através do seu casamento, você tem enriquecido com as bênçãos ou essas bênçãos têm sido privadas dentro da sua casa? Pense nisso, no nome de Jesus, repense em algumas coisas, mude algumas que precisam ser mudadas e viva para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe conceda uma noite em paz, um sono reparadouro, que Deus lhe dê graça durante esses dias. Os dias são maus, mas temos a presença gloriosa de Cristo em favor de cada um de nós. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós queremos agradecer por essa reflexão nesta noite. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe os teus filhos, guardando cada família, cada um deles, que a tua graça seja com eles, Senhor. Que a tua palavra seja aplicável a cada dia ao nosso coração e que o Senhor nos ajude para que em tudo, através das nossas ações, teu nome seja exaltado. Aceite nossa gratidão, nós oramos com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Próxima semana nós vamos trabalhar com um tema aqui dentro desse texto e eu queria deixar essa pergunta para você. Jesus, quando entregou-se ali na cruz e morreu, ele foi pregar no inferno? Vamos trabalhar sobre isso a partir do capítulo 4, no final do capítulo 3 ainda aqui, desse livro de 1 Pedro. Que Deus abençoe você, a sua casa, em nome de Jesus. Amém.